Senador Ricardo Ferraz, só permita que eu registre a presença conosco. Aqui, nesse momento, Instituição do Ensino Exaba, Escola de Educação Básica de Uberlândia, ensino fundamental. Estou certo? Estão certo? Faz o sinal. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vocês vão assistir agora o pronunciamento do senador Ricardo Ferraz, um dos melhores senadores da história da República. Por favor, senador. Com muita honra, senhor presidente, senador Paulo Paim, que nós recebemos aqui essa ampla representação de jovens de Uberlândia, do nosso Triângulo Mineiro, uma das regiões mais prósperas, que tantas contribuições dá ao desenvolvimento do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Senado da República. A nossa expectativa é que a visita possa ser coroada de êxito, de resultados. Quero crer que em razão da pesquisa, que não só vocês alunos, como os professores que estão lhes coordenando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o nosso querido presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o diligente, determinado senador Vital do Rego, marcou para a próxima terça-feira a votação de um projeto que nós apresentamos há algum tempo aqui no Senado, um projeto que regulamenta a existência da mediação de conflitos no âmbito da justiça brasileira. Esse projeto vem tramitando há alguns meses e é com base na determinação do senador Vital do Rego, que também representa o estado da Paraíba nesse estado, que na próxima terça-feira nós estaremos finalmente votando esse projeto, de nossa autoria, protocolado ainda em 2011, projeto que regulamenta o Instituto da Mediação em nosso país, a exemplo do que já foi feito em diversos outros países, e eu acho que nunca é demais nós incorporarmos à nossa realidade experiências bem-sucedidas, exitosas, evidentemente que guardando as características para os nossos hábitos, os nossos costumes e assim por diante. O fato objetivo é que nós vivemos hoje uma cultura da judicialização, uma cultura do litígio, que precisa com urgência ser substituída pela cultura da conciliação, pela cultura do diálogo, pela cultura da negociação. É impossível, acho eu, almejarmos um judiciário eficiente, veloz, eficaz, diante do estrondoso volume de processos que circula pela justiça brasileira. As estatísticas da própria justiça contabilizam que hoje nós temos mais de 92 milhões de processos tramitando na justiça brasileira. Evidentemente que não consequência apenas da cultura do litígio, mas evidentemente também em razão da chamada indústria dos recursos. Porque mundo afora não há um sistema judiciário que acolha, que abriga o volume de recursos que a nossa justiça, infelizmente, acolhe. Inclusive com profundas contradições, porque a nossa Constituição fala em duplo grau de jurisdição, e em triplo grau. E no Brasil, nós estamos vivendo, na verdade, o quádruplo. Então, a indústria de recursos em nosso país, ela, de fato, tem sido uma ferramenta importante para o impedimento de que as decisões possam ganhar efetividade. Enfim, a mediação, senhor presidente, pode ser um extraordinário instrumento para desafogar a nossa justiça e garantir a negociação direta, simples, rápida, objetiva na mediação dos conflitos. Um mediador imparcial ajuda as partes a se comunicarem de forma mais clara, estimulando a construção de soluções equilibradas, de comum acordo com as partes, sem os intermináveis prazos da justiça. Esse tipo de solução extrajudicial pode funcionar de forma bastante positiva nos casos de pensão alimentícia, de guarda de filhos, de cobrança de dívidas, enfim, de problemas que são do uso e do costume no dia a dia da população brasileira. Vale também para um conjunto de outras
atividades, como atividades entre empreendedores privados e assim por diante, inclusive pode valer para questões que relacionam o ente privado e o ente público. Tramitam em conjunto com o nosso projeto, senhor presidente, outras propostas e outras iniciativas, uma inclusive do senador Pimentel e outra do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, elaborado a partir das sugestões que uma comissão de juristas foi constituída, coordenadas pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que emprestou muita qualidade e determinação, portanto, desse adornamento dessas propostas todas, que nós vamos, na terça-feira, sob a coordenação do relator, o senador Vitaldo Rego, fazer o enfrentamento desse debate. Seguramente vamos alcançar uma convergência para que a mediação de conflitos, assim como acontece em tantos países, possa ser de fato regulamentado, disciplinado, para que se torne também uma atividade normal. As propostas todas, como disse, passarão por ajustes que estão muito próximos de um ambiente de convergência. O importante mesmo é chamar a atenção para esta matéria, que me parece uma matéria importante para o bom funcionamento, para a celeridade da justiça brasileira. Portanto, neste fim de ano, será de bom tom que o Senado da República possa, não apenas no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu quero crer também que no plenário, e nós ontem conversamos com o presidente Renan Calheiros, que inclusive constituiu uma comissão de notáveis para contribuir, portanto, também o nosso presidente, o senador Renan Calheiros, está comprometido com o avanço dessa questão, e eu tenho certeza que, sob sua liderança, nós estaremos ainda esse ano deliberando, se Deus quiser, para o bem da celeridade, da eficiência da justiça brasileira, a regulamentação da mediação em nosso país. São, por vezes, na prática, anos, décadas, aguardando por uma decisão final da justiça. Fora o dinheiro para financiar e bancar advogados, quando você tem o dinheiro, porque na maior parte dos casos aonde se tem estrutura, quem o faz é o defensor público, que o faz para acolher e proteger as camadas socialmente mais vulneráveis. Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Justiça vem apostando na implantação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Experiências de núcleos de mediação também têm se multiplicado país afora com grandes resultados. Mas falta, senhor presidente, uma lei que possa amparar, que possa regulamentar, que possa definir os marcos e os procedimentos para o funcionamento da mediação em nosso país. Esse é o esforço que estamos empreendendo. Óbvio que não é um esforço pessoal, óbvio que nós temos nesse esforço um conjunto de juízes, desembargadores, ministros, homens e mulheres da academia, com domínio da doutrina teórica e da doutrina prática. Portanto, estamos a um passo, senhor presidente, senador Paulo Paim, de tomarmos uma decisão importante: a criação, a implementação da mediação de conflitos fora do ambiente da justiça. Tudo isso regulamentado por lei e acompanhado pela justiça. Mas o produto e o resultado é, de fato, a expectativa de uma justiça mais célere, que é, na prática, um grande reclamo, uma grande reivindicação da população brasileira. Porque a justiça que tarda não é senão uma injustiça deflagrada. E, na prática, essa falta de efetividade da justiça brasileira, ela produz aquela percepção de impunidade quando esses conflitos não são resolvidos a tempo e a hora. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado à sempre generosa senadora Ana Amélia por permitir que eu pudesse fazer uso da palavra. Muito bem, senador Ricardo Ferraz.